Turma, tudo bem? Diante dessa nova situação, que é a pandemia do vírus, nós vamos dar sequência aos nossos estudos através de videoaulas, né? Então, a gente vai trabalhar com esse sistema online. E aí, isso é legal, porque aí todo mundo pode ficar em casa, pode se proteger, se resguardar, e a gente pode dar sequência à nossa vida normal e os estudos e os trabalhos, certo? Como que vai funcionar? Semana passada, então, na verdade, eu passei uma atividade com vocês, né? Uma atividade de revisão do Reino Monera, que era um conteúdo que a gente já tinha trabalhado em sala de aula. Agora, a gente vai dar sequência à programação anual, planejamento, então nós vamos entrar com conteúdo novo. Eu estou usando uma plataforma de filmagem que eu compartilho a minha tela de computador com vocês. Tá? Então, a gente vai usar uma apresentação do PowerPoint, vocês vão ver eu mexendo aqui nos ícones. Não vou ficar olhando para vocês. Aliás, vocês não vão precisar ficar me olhando o tempo todo, agora é só para a gente iniciar isso, certo? É conteúdo novo, pega o caderno, pega a apostila, anota as informações novas, pra gente, como se a gente estivesse em sala de aula, certo? Vamos começar esse conteúdo novo. Então, a gente está fazendo um estudo dos seres vivos, certo? A gente já viu o Reino Monera. Reino Monera a gente tinha as bactérias, tinha cianobactérias. Agora nós vamos trabalhar Reino Protista. Esse conteúdo na apostila está na página 27 e 28, apostila 1, certo? Quem que a gente encontra no Reino Protista? Tenho aí imagem de alguns dos exemplos desses seres vivos. A gente tem as algas, né? Aqui eu tenho um exemplo de alga verde, um exemplo de alga vermelha. E a gente tem os protozoários dentro desse grupo aqui. É um grupo que a gente fala que é bastante heterogêneo. O que é heterogêneo? Eles são diferentes entre eles. Apesar deles terem características em comum, que faz eles ficarem dentro deste mesmo reino, eles também são muito diferentes entre eles, certo? Vamos trabalhar essas características aqui gerais do reino. Daqui a pouquinho a gente vai especificar o que é alga e o que é protozoário, tá? Primeiro, todos eles são formados por uma célula eucarionte. Uma célula eucarionte é aquela célula que eu tenho uma estrutura que eu chamo de núcleo, e dentro desse núcleo está armazenado o DNA, o material genético desse ser vivo. Diferente de bactéria, cianobactéria, que era formado por uma célula procarionte, uma célula sem núcleo. Então aqui a gente está falando de seres vivos que são mais complexos, certo? Eu tenho espécies que vão ser unicelulares, que é formado por uma única célula, e eu tenho espécies que são formadas por um conjunto de células e são aí chamados de pluricelulares. A grande maioria deles vive em ambiente aquático, tanto marinho quanto de água doce. Uma ou outra espécie a gente consegue encontrar no ambiente terrestre, mas ainda ambiente terrestre super úmido, tá? Eu tenho espécies que são autótrofas e eu tenho espécies que são heterótrofas. Vamos retomar um pouquinho esse conceito. Ser autótrofo significa que você tem a capacidade de produzir seu próprio alimento, né? Principalmente através de um processo chamado de fotossíntese. Os seres vivos heterótrofos são aqueles seres vivos que precisam se alimentar de outros seres vivos, certo? E aí a gente tem os aeróbios. Aeróbios são aqueles seres vivos que vivem num ambiente onde tem oxigênio. Aliás, só vivem no ambiente onde tem oxigênio, que é o mesmo caso da gente, certo? E aí, nesse grupo, como eu já falei para vocês, a gente encontra os protozoários e as algas. Como eu falei para vocês, eles têm algumas características diferentes entre eles. Então, vamos começar a falar aqui das algas para a gente diferenciar um do outro. Então, as algas, eu tenho algumas espécies que são unicelulares, né? São formados por uma única célula. Então, esses seres vivos são microscópicos e a gente não tem a capacidade de ver eles a olho nu. E a gente tem algumas espécies que são pluricelulares, na verdade, são formadas por um conjunto de células, e aí então a gente tem sim a capacidade de vê-los a olho nu, e que são inclusive aquelas algas que a gente às vezes encontra quando está na praia, no mar, tá? Independente de como você é, da quantidade de células que você tem,
todas elas realizam fotossíntese, todas, sem exceção. Cuidado aqui, porque é muito comum a gente achar que alga é planta, pelo fato delas serem todas fotossintetizantes, né? Cuidado, mais uma vez, apesar de tanto a água quanto a planta realizarem fotossíntese, eles têm outras características que os diferenciam. Então, as plantas estão classificadas em um reino, reino vegetal, enquanto as algas estão classificadas em outro reino, que é o reino protista, que é o que a gente está vendo agora, tá? As algas, e aí principalmente as algas unicelulares, que são chamadas de fitoplâncton, têm uma grande importância ecológica, por dois motivos. Primeiro, elas são base da cadeia alimentar de um ecossistema aquático. Vocês estudaram ecologia no passado. Vocês sabem que tem seres vivos que são esses seres, são chamados de produtores, porque eles produzem o seu próprio alimento, então são eles que fazem fotossíntese, que servem de alimento para os consumidores primários, esses, por sua vez, servem de alimento para consumidores secundários, e assim por diante, formando essa cadeia alimentar. Se eu não tenho produtor, eu não tenho os demais seres vivos. Então, eles serem a base da cadeia alimentar de um ecossistema aquático é bastante importante. O outro fator importante é o fato deles serem os maiores produtores de oxigênio do planeta. A gente também acha que são as plantas, apesar das plantas produzirem oxigênio, elas também consomem muito do que elas produzem, então sobra pouco para o ambiente. Quem de fato produz uma quantidade grande o suficiente para ela e sobra um monte para os seres vivos são essas algas aqui unicelulares, tá? O oxigênio que é liberado para a atmosfera é um oxigênio que aparece durante o processo de fotossíntese. Então, só para a gente retomar, fotossíntese é um processo no qual esses seres vivos, ou as algas, ou as plantas, elas estão absorvendo energia luminosa, e essa energia luminosa, ela é usada para produzir um alimento, que no caso é um açúcar, uma glicose. E durante esse processo, tem oxigênio que está sendo liberado, tá? Aí, como eu falei para vocês, as algas, elas produzem bastante, mas elas usam pouco. Então, sobra muito para o ambiente. Por isso que a gente fala que elas são os maiores produtores de oxigênio que tem, tá? Vamos falar um pouquinho, diferenciar um pouquinho uma alga da outra, né? Então, tem vários grupos, vamos lembrar sistema de classificação. Então, a gente tem um reino, depois de reino a gente vai para filo, depois de filo a gente vai para classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Então, aqui a gente tem alguns filos. O filo dos planigelados é um filo que a gente tem algas que são só unicelulares, mas elas têm dois flagelos. Flagelos são estruturas de locomoção, tá? Esses dinoflagelados a gente encontra no ambiente marinho, né, na água salgada, mas a gente encontra algumas espécies em água doce também. Outro filo, o filo das diatomáceas. Aqui a gente encontra também algas que são unicelulares, então estão compondo o fitoplâncton, que eu falei para vocês. Elas têm essa forma mais arredondada aqui, e elas compõem, né, 25% do fitoplâncton. Então, vamos lá. Se eu falei para vocês que o fitoplâncton são essas algas unicelulares, que são os principais seres vivos que, ao fazer fotossíntese, estão liberando oxigênio para o planeta, e só elas compõem 25% de todo o fitoplâncton que existe no planeta, as algas diatomáceas são importantíssimas, tá? Por causa da produção de oxigênio mesmo. A gente tem outro grupo, outro fio de algas, que são as euglenas. Elas também são unicelulares e elas possuem dois flagelos, que são essas estruturas aí alongadas que as ajudam a se locomover. Algas clorofíceas, que são as algas verdes. Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares, depende da espécie. Aqui eu tenho imagem para vocês de algas que são pluricelulares, então a gente consegue ver olho nu. A maioria das algas verdes, diferente das outras, vive em ambiente de água doce, embora a gente tenha algumas espécies nos mares e os oceanos. E aqui é legal, porque aqui
eu tenho uma diferença em relação às outras também, que elas conseguem viver em um ambiente terrestre, porém extremamente úmido, tá? Que ambiente que é assim? Um ambiente tipo pedra de rio, pedra de cachoeira. Então, é um ambiente que está recebendo bastante água, que é necessário para a sobrevivência delas, tá? A gente tem as algas propícias, que são as algas pardas, que são algas que a grande maioria é pluricelular, então a gente consegue ver olho nu. A gente tem a grande maioria delas vivendo no ambiente marinho, mas tem algumas espécies na água doce. E eu tenho algumas espécies que são bem compridas, são grandes mesmo, que são chamadas inclusive de kelps. Vocês já devem ter visto uma imagem de kelp sem saber, quando vocês assistiram Procurando Dory. Então tem uma cena do filme que a Dory, quando ela tá se perdendo mesmo, ela tá saindo do aquário, criancinha lá, bonitinha, e cai no oceano, ela fica perdida no monte de alga, né? Aquela imagem estava representando os kelps reais que existem naquela região da Califórnia mesmo. Algas vermelhas, né, que são as algas rodopícias do filo, também são algas pluricelulares, a gente vê olho nu, e a gente vai encontrar espécies tanto no ambiente marinho quanto na água doce, nos rios. Tudo bem? Vamos encerrar a parte de algas, vamos falar um pouquinho dos protozoários. Os protozoários, eles são unicelulares, todos sem exceção, formados por uma única célula, né? Então a célula é ele. Eles são todos heterótrofos, precisam se alimentar de outros seres vivos. Então aqui a gente já tem duas grandes diferenças com relação às algas, certo? Algumas são de vida livre. O que é ser de vida livre, né? Ser de vida livre é você estar lá no seu ambiente, aqui no caso aquático, e tá de boa. Tá vivendo lá, se alimentando, sem causar mal para nenhum outro ser vivo. Mas a gente tem espécies que causam doenças, que são consideradas parasitas, né? E a gente tem vários protozoários que causam doenças na gente. A gente vai trabalhar todas essas doenças. Tem doenças bastante importantes, bastante comuns, vocês já devem ter ouvido falar, alguns já podem até ter pegado alguma desses protozoários. Mas aí isso vai ser uma próxima aula, e aí a gente vai falar só dessas doenças, certo? Os protozoários, eles são classificados de acordo com o seu tipo de locomoção, estrutura de locomoção, na verdade. Então a gente tem 4 grupos de protozoários, certo? O primeiro grupo é dos risópodes, e eles se movimentam através de uma estrutura que a gente chama de pseudópodes. Pseudo, gente, é falso. Podes é pés. Então, na verdade, pseudópodes, o nome, né, significa falsos pés. Vamos olhar essa imagem aqui, que eu tenho imagem de uma ameba. Normalmente, né, eles são unicelulares, então são formados por uma única célula. A célula, ela normalmente tem um formato mais arredondado. E aí, se a gente olhar essa imagem, a gente vai ver que ela tem um formato bem regular. Ela tem essas protuberâncias aqui. E essas protuberâncias que são chamadas de pseudópodes, que são esses falsos pés. Então, a hora que ela começa a mexer isso, ela vai se movimentando, certo? Esses pseudópodes, eles servem também para fazer esses seres vivos se alimentarem por um processo que a gente chama de fagocitose. Então, aqui, ó, eu tenho uma imagem de uma ameba, o nome científico é esse daqui, a gente está em latim, a gente já aprendeu nomenclatura científica, né? Aqui nessa imagem a gente está vendo o alimento dela, um resto de partícula orgânica que vai ter na água. Então ela está aqui, ó, com seus pseudópodes, ela vai englobar esse alimento, certo? E aí esse alimento acaba entrando dentro dela, e esse é o processo chamado de fagocitose. Outro grupo de protozoários, o grupo dos flagelados. Aqui a gente tem protozoários que têm esses flagelos, se locomovem por flagelos. Flagelos é essa estrutura alongada, formada de proteína, que conforme eles movimentam esse flagelo, eles acabam se movimentando. Então, o protozoário pode ter um flagelo, ele pode ter 2, ele pode ter 4, né? Mas, assim, não passa muito mais disso.
Aqui a gente tem um protozoário bastante importante, que é o Trypanosoma cruzi, que parece com esse daqui da imagem, que causa uma doença chamada doença de Chagas, né, que é transmitida pelo inseto lá barbeiro. Como eu falei, a gente vai trabalhar a doença mais para frente, mas já vamos começar a identificar os grupos, né, desses protozoários parasitas. Outro grupo, o grupo dos ciliados, são protozoários que se movimentam por cílios. Cílios são essas estruturas pequenininhas, também são feitas de proteínas, que ficam ao redor do corpo inteiro dele, né? São projeções curtas, é diferente do flagelo. Cuidado, que não é cílio que nem o cílio que a gente tem no olho, né? O nosso cílio é um pelo, o protozoário não tem pelo, tá? E aí ele movimenta esses cílios e acaba se movimentando, né, no ambiente. Aqui a gente também tem um protozoário que causa uma doença bastante conhecida, e a gente fala mais para frente de novo disso. Por último, o último grupo, o grupo dos esporozoários, é um grupo de protozoários que não tem nenhuma estrutura de locomoção. Só cuidado aqui, porque isso não quer dizer que esse ser vivo, esse protozoário, está fixo no ambiente, tá? Vamos lembrar que esses seres vivos estão no ambiente aquático, e a água ela não é estática, ela não é parada, então eles acabam se movimentando com o movimento da água, certo? Era isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. Tem uma série de perguntas para vocês responderem agora lá no formulário. Anotem, né, as dúvidas que vocês tiveram durante a aula, que vocês vão ter fazendo os exercícios, que aí na quinta-feira, como está no horário, né, no formulário, eu vou entrar ao vivo pelo Skype para poder entrar em contato com vocês e tirar algumas possíveis dúvidas, certo? Então é isso, gente. Até mais.